Cara, você vai perguntar hoje pra um jovem. O que você quer ter de profissão? Médico, engenheiro, advogado. É assim. Cara, hoje em dia deve Geral. ser vendedor de curso. É verdade, né? As coisas... Hoje em dia o pessoal fala, esqueceu que eu quero ser milionário. Mas pra que você quer ser milionário? É só porque um cara falou que é bom pra ele ter uma Ferrari, sei lá o quê. Hoje entrou gravar vídeo no YouTube, entrou algumas coisas assim, tá? As pessoas não querem mais ser astronautas, cara. Querem ser youtubers. Isso é meio triste, na real. Mas ainda existe um certo leque muito limitado que, do ponto de vista científico, Lutz, e psicológico, é muito improvável que tenha tanta gente assim realmente que goste de medicina. Tenha tanta gente que realmente goste de advocacia. Por quê? Porque os nossos interesses são muito pulverizados, cara. E isso é uma coisa muito legal. Nesse caso, as pessoas elas são muito voltadas ao ganhar dinheiro. E a gente vai conversar um pouco sobre esse ganhar dinheiro. Mas quando eu penso em atividades que são de fato prazerosas pra mim, cara, você acaba percebendo que muito daquilo que você tem como profissão não é algo que realmente você está gostando de fazer, mas sim porque aquilo está te dando uma remuneração para você fazer outras coisas que você gosta. As pessoas, elas vivem essa situação, mas, idealmente falando, dado que você passa muito tempo numa profissão, você deveria vincular ao máximo o ter dinheiro com fazer algo que também é prazeroso para ti. Total. Lutz, infelizmente, a maior parte das pessoas não vão conseguir fazer isso. Isso é realmente uma limitação das mais variadas. Às vezes, aquilo que eu gosto, eu não sou tão bom, por exemplo. Ou eu preciso de dinheiro, porque eu quero ter filho. Eu tô mais desprendido de certas coisas que me permitiram seguir esse caminho de filosofia que não dá dinheiro, assim, para algumas visões. Mas porque eu também tenho muita flexibilidade na minha vida. Eu não quero ter filho, eu tenho uma certas... eu sou muito bom nisso, então eu consigo me virar para conseguir ganhar dinheiro e ganhar bastante de dinheiro, mas não é a realidade de várias pessoas. E elas têm de fazer escolhas que vão acabar fazendo com que elas ganhem dinheiro, mas que não sejam atividades que são prazerosas para ela. Mas se elas puderem vincular isso ao máximo, é o mais interessante. E o interesse ser pulverizado, Lutz, por que ele é tão legal? E eu falo isso. É porque permite o que a gente tem de mais precioso na sociedade, que é a nossa estrutura de divisão cognitiva, de divisão em cognitiva de funções. O que significa isso? Cara, eu não preciso gostar de fazer pão, porque tem gente que gosta disso e vai me vender pão. Eu não preciso gostar de fazer podcast, porque tem um Lutz aqui que gosta e vai me permitir com que eu veja os podcasts. Eu não preciso gostar de fazer camisa, tem gente que gosta e faz. Então, é muito legal o fato de nós sim termos várias pessoas que gostam de várias coisas, e é importante que o vídeo do Clóvis não tenha todo mundo querendo fazer filosofia. É uma parcela pequena. Sim. Porque quem ia fazer podcast? Quem que ia fazer prédio? Quem que ia fazer pão? Quem que ia fazer... Quem que ia ser os médicos? Então, é importante que as pessoas entendam que é normal as pessoas... aquilo que você gosta não ser o que outras pessoas gostem. E você pode tentar encontrar naquilo que você gosta um meio de tornar a vida de outras pessoas felizes. Que é a outra variável para o sentido da vida que da definição da Susan Wolf. Mas não sei se você quer comentar alguma coisa, a gente pode ir para lá. Eu acho que a gente pode ir para lá, mas eu só vou colocar algo interessante aqui de que... talvez levantar uma bola, não sei se a gente pode aprofundar nisso antes de ir para a continuação da expressão da Susan Wolf lá, mas eu não sei você, mas eu sinto que hoje eu trabalho com algo que eu gosto muito, mas mesmo se eu estivesse fazendo algo totalmente que eu não vejo sentido e tal, eu ainda conseguiria encontrar alguma coisa que pelo menos me deixasse motivado, me deixasse com vontade de me matar, sei lá, sabe, em qualquer trabalho. Assim, eu sinto que em qualquer trabalho você consegue talvez vestir uma lente ali, olhar para aquilo de uma maneira que faça ter mais sentido, né? E o contrário também é verdadeiro. Você pode olhar para um mesmo trabalho, uma mesma atividade
de um jeito que faça aquilo ter menos sentido pra você. Sim. Eu acho que nisso a gente tem um pouco de controle, talvez, sabe? Na forma que a gente olha. Uhum. Você me saca? Não sei se eu fui claro aqui, mas Total, eu tenho essa cara. percepção, cara. E Se eu fosse podcaster, ou se eu continuasse sendo editor de vídeo igual eu era antes, ou se eu fosse qualquer, sei lá, velho, até atendente de supermercado, de propósito, eu teria que ter uma... olhar pra aquilo de uma maneira que me faça, pelo menos, ter algum sentido naquela atividade, sabe? Mesmo que seja o sentido seja, sei lá, velho, só pagar as contas. Mas pra que eu tô pagando as contas? Ah, é porque... E aí vai, sabe? a forma como você olha realmente modifica o modo como você se sente, tá? Por isso que a TCC é uma terapia empiricamente centrada. Que realmente pensamentos, crenças centrais, elas afetam o comportamento. Se eu estou fazendo um trabalho que eu não gosto e simplesmente pensando nesse fator, cara, é uma coisa que eu não gosto e fico nisso, e não penso nos benefícios que isso poderia me trazer, como, por exemplo, até o dinheiro, sabe? Isso vai ser uma atividade muito mais sofrida do que você tentando focar nos aspectos positivos pelo qual você está fazendo aquilo. Mas é óbvio, se aqui não tem aspecto positivo nenhum, aí você não deveria fazer. Ou aspectos positivos que são mais desfavoráveis. Um balanceamento sempre deve ser feito, porque não pode também ter aquela positividade meio boba de internet, de tipo, sempre vamos ler o lado bom. Não, é um balanço. Gratiluz. Pois é. É ridículo, né? Mas essa é a grande questão. Você tem que balancear os benefícios e os malefícios. Se aquilo tá fazendo mais benefício do que malefício, foque nos benefícios. Né? Se faz sentido para você realizar. E sempre dentro do possível, novamente, tente a realizar atividades que vão ser prazerosas para você. A gente até vai conversando aqui no off enquanto você... Enquanto eu me comia. Pois é. Geralmente, inclusive, coisas que são muito fáceis para você fazer, que você tem uma facilidade grande, acabam sendo prazerosas pela recompensa que você tem no fato daquilo ser bom, né? É o que aconteceu comigo na corrida, né? Então, parte do que me fez interessar muito por corrida foi ver que eu tô batendo RPs de forma muito fácil, né? Eu tô me indo muito bem. Acho que com certeza isso contribui para aquilo ser visto de forma mais prazerosa. Apesar de, sim, ter situações em que algo é fácil para você, né? Que você tem facilidade para aquilo, mas ainda assim não é ser prazeroso, igual a gente conversou sobre essas situações. E aí, você acha que é válido agora a gente continuar definindo as questões lá do Susan Wolff? Porque isso vai se encaixar muito bem. Porque qual que é Qual que era a frase mesmo, cara? A vida tem sentido se somente se haver entrega ativa a projetos de valor. Legal. E aí a gente vai para esse projeto de valor. Como eu falei, então, você tem finalidades. E a gente só não discutiu em relação à pertinência dessas finalidades. Eu mencionei algumas coisas da minha vida. Mas vale mencionar, Lutz, que essa é a principal diferença para o subjetivista, é que há determinados valores objetivos que, se você permear sua vida com eles, sua vida passa a ter sentido objetivo. Então, a gente pode focar, Lutz, aqui nos casos consensuais novamente, que a gente falou, putz, objetivo, subjetivo, tem certa discordância. Uma coisa que é consensual. Tornar a vida das pessoas mais feliz. Total. Trazer bem-estar para a população. Maximizar conhecimento. Isso é mais tranquilo de você falar que são coisas boas. Então, se na minha vida eu realizo coisas que estão tornando a vida de outras pessoas melhores, que eu estou tornando pessoas mais felizes, aquilo tem sentido objetivo, tem valor objetivo. Então, a partir do momento em que a minha atividade está vinculada a ajudar outras pessoas, aquilo não é bom apenas para mim, do ponto de vista subjetivo, mas aquilo é objetivamente justificável como algo que é bom. E, nesse sentido, é interessante fazer essa pergunta também. Aquilo que eu faço, eu estou ajudando quem? Eu estou contribuindo o quê na vida de outras pessoas? Por que é tão legal você vincular a sua profissão no meio disso? Porque a profissão, geralmente, é o meio em que você tem mais possibilidade de ação para outras pessoas. Verdade. Lutz, eu posso falar piamente aqui. Você é um cara que tem uma vida com sentido objetivo. O seu podcast, ele contribui para várias e várias pessoas conseguirem maximizar conhecimento, que é algo bom. Permite com que elas tenham aprendizados aí dos mais variados
E isso torna a sua atividade valorosa. Não apenas porque você gosta, mas porque realmente é uma coisa boa. Entende? Isso com certeza faz parte do eu gostar também. Porque Você pode... eu gosto da é o mais legal. Eu gosto da atividade, mas como você também gosta de conversar com seu amigo aqui. A gente tá conversando. O que mostra que você é uma pessoa boa. Porque pra você é bom fazer algo bom pra outras pessoas. Sim. E com certeza isso pesa, né, cara? Sim, sim. Quando você enxerga isso. Total. Isso é muito legal. E profissões, no modo geral, permitem isso. Então, um psicólogo, ele colabora para a vida das pessoas, auxiliando na saúde mental. Né? Um médico colabora para a vida das pessoas, né? Um engenheiro. Acontece, e aí a gente pode entrar... Não sei se vale a pena entrar nisso, mas é só um ponto interessante as pessoas saberem, né? Que quando você fala de filosofia de profissões... Tem certos pontos polêmicos que talvez nem todas as profissões... de profissões, Tem isso, cara, tem isso, né? Na verdade, é um sub-ramo da ética empresarial. Cara, um ponto interessante. Definir profissão é muito mais difícil do que parece, cara. Quando você vai tentar parar pra pensar, o que é uma profissão? É algo que você imprime esforço e te gera algum dinheiro. Assassino de aluguel é uma profissão? É uma profissão. Talvez não uma profissão, tipo, traficante. É uma profissão, mas comete um crime, vai. Não é não? Então, tudo que eu faço pra ganhar dinheiro pode ser visto como uma profissão? Acho que sim. Não? Talvez não. Vamos tentar construir isso. Por que talvez não? Então, eu acredito que sim. Por que talvez não? Porque profissão é um termo que depende não só do interesse em relação a você entender que é como uma profissão, mas também em termos regulamentários. Verdade. Então, se você assume que isso é uma profissão, você pode exigir certos tipos de direitos a partir disso. Porque ser reconhecido como profissão te dá, do ponto de vista de Estado, certos tipos de capacidades de atuação. Mas tipo um cara que vende DVD pirata na rua, por exemplo. Pode ser uma profissão? Entende que, tipo, tem espaço para debate ali. Claro. Talvez a gente pode aceitar, tudo isso é profissão. Você pode falar, inclusive, tudo é profissão, tem profissões mais legítimas do que outras. Mas todo ponto é que tem uma área que discute isso. É muito legal, cara. Inclusive, outro ponto que isso é interessante, tá? Considera, cara, um cara que é formado em psicologia, mas ele, numa sessão de terapia contigo, chegou na rede social e contou: o Lutz tem um fetiche bizarro aí. E contou pra todo mundo. Esse cara deve ser denunciado no Conselho de Ética e deve perder o direito de ser psicólogo. Veja que esse cara tem todo o conhecimento para ser psicólogo. Mas ele perdeu o direito porque ele infringiu numa regra do Código de Ética do psicólogo. Então, esse cara não pode ser psicólogo mesmo que tenha conhecimento da psicologia. E tudo isso depende da noção de profissão. Então, ser profissional não é meramente você saber ou ganhar dinheiro com isso. Você tem que cumprir com certos tipos de normas também. Como, por exemplo, normas éticas nesse sentido. Então, Verdade. Você não seria profissional da psicologia mais. Quer dizer, você não, né? O cara que fez isso. Por mais que ele ganhe dinheiro. Verdade. Então, tem certas nuances aí. Mas qual que é o... Interessante essa visão, porque tipo, a minha noção de profissão foi construída de outra forma, e aí eu tinha uma visão que não levava essas coisas em consideração, sabe? Eu lembro que quando eu fui definir profissão na minha vida foi tipo, até por causa da música, assim, que o pessoal fala, você é músico, mas você é músico amador ou profissional? Eu falava, tá, mas qual que é a diferença? O amador é ruim? Não necessariamente, ele só não ganha dinheiro com aquilo. E aí ficou essa construção, mas é isso. Não necessariamente a pessoa impor esforço em uma coisa e ganhar dinheiro faz ela ter uma profissão. Sim, sim. Ser uma profissão, sei lá. E, inclusive, tem um livro, tá? Chama Introdução a Conflito de Interesses para Cientistas e Profissionais da Saúde. Quem quiser, quem tiver interesse nessa questão em relação a... Eu discuto só brevemente, né, em relação à noção de profissão, mas tem nesse livro também. Ela é gratuito para o pessoal. Tá pela Ampla. Mas... Então, cara... por que isso é interessante pra gente? Quando a gente pensa em termos de profissão... há várias teorias que vinculam a algo ser uma profissão na medida em que ajuda outras pessoas. E há certas profissões que talvez não ajudem outras pessoas. Por exemplo, eu falei da síndrome de aluguel, mas a gente pode pegar outros casos mais terra-chão aqui pra gente. Por exemplo, um vendedor de um produto que não funciona. Perfeito, cara.
será que esse cara deveria viver daquilo, velho? Tipo, vamos lá, eu tô trabalhando pra vender tratamentos pra diabetes daquelas pílulas de suplementação, sabe? Que não ajudam de fato pra diabetes. O cara pode estar ganhando dinheiro com isso. Mas, por mais que esse cara esteja fazendo esse tipo de atividade, ganhando dinheiro, sendo feliz com isso, aquilo não é objetivamente ruim, na verdade. Até o contrário, não é que não é objetivamente bom, é objetivamente ruim. E talvez isso não faça sentido, a vida dele não tem sentido. Talvez. Verdade. Então, se você tentar pensar o quão bem você está fazendo para as outras pessoas na sua profissão, melhor. E, Lutz, sempre é muito difícil de falar isso, porque a gente está falando de vida de pessoas, que as pessoas tomam decisões, no Brasil, que é um país pobre, na maior parte dos casos, tentando sobreviver. E você falar com a pessoa, cara, procure o que torna as outras pessoas felizes, procure aquilo que são suas habilidades, é sempre muito limitado falar isso em contexto de Brasil. Mas, novamente, a gente está falando aqui em termos do o que deveria ser buscado. Apesar de que, em vários contextos, as pessoas não conseguem cumprir isso. Mas, idealmente, as pessoas não deveriam seguir profissões que estão prejudicando pessoas. Perfeito. É que quando a gente fala tipo, de um país igual ao nosso, talvez no mundo inteiro seja assim, né? A gente tem que sempre dar o disclaimer de que o mundo real tem seus problemas, mas existe um mundo ideal onde as pessoas não deveriam ter que tanto ter profissões que elas não gostam, quanto profissões ali que prejudiquem, né? Vamos pegar uns casos mais recentes aqui, né? Para trazer essa discussão ainda para um contexto em que isso claramente deveria ser aplicado. Não devia ter, cara, influenciador divulgando o link de tigrinho, de casa de aposta. Cara, isso é perverso, cara. Isso é malévolo. Isso é objetivamente ruim. O cara tem dos seus ganhos. É ao contrário que a gente tá falando aqui. Pro cara ganhar, ele prejudica outros. Sabe? É o objetivo oposto que deveria ser da profissão. Entendeu? Nesse sentido, nós precisamos muito ter esse olhar. E é isso que a Susan Wolf fala de entregativos a projetos de valor. É você analisar se a atividade em especial primeiro, se ela é valorosa do ponto de vista de beneficiar terceiros. E segundo, se aquela atividade se vincula em relação a quais são os seus próprios interesses. Porque o negócio é coisas convergirem. Aquilo ser benéfico para outros, ser benéfico para você também. Porque às vezes aquilo que é benéfico para outras pessoas não é benéfico para ti. Por exemplo, é objetivamente valoroso que eu seja voluntário numa instituição de orfanato. Eu não quero cuidar de criança, cara. Eu não quero nem ter filho. Aliás, eu até acho que eu gostaria de estar no orfanato, mas enfim. Se aquilo não é bom pra mim, não se converge as coisas. Então, ela deve ser... tipo assim, a gente pode usar o exemplo, por exemplo... todo o dinheiro que o Lutz Podcast ganha, eu dou ele, eu distribuo ele pra todo mundo, sabe? Tipo assim, beleza, vai ser bom para outras pessoas, mas pra mim não. Pois é. É um dos contra-exemplos utilizados ao utilitarismo. Porque se o bem-estar da população que importa, então para toda ação você deve pensar simplesmente aquilo que beneficia os outros e não apenas você. Só que aí eu não faço nada, cara. Eu não poderia vir pro podcast. Vir podcast eu tô beneficiando outros, mas não poderia ter comido um sanduíche no caminho porque eu poderia ter pego esse dinheiro e ter dado pra uma pessoa de rua.